Então, nossos encontros são sempre na última segunda-feira do mês, às vezes 10, às vezes 10h30, geralmente 10h30. Nós estamos lendo o livro A Fonte Não Precisa Perguntar pelo Caminho, que, no meu ver, é o livro mais filosófico, né, do Bert, e onde traz, assim, muitos conceitos filosóficos e práticos sem tantas descrições, né, das constelações. Por isso que eu gosto muito desse livro. E aqui mesmo já diz, né, é um livro de consulta. Né? O que que eu gosto nisso, né? Livro de consulta, porque você consegue realmente pesquisar sobre várias coisas aqui, tá? Nós estamos terminando o capítulo O que causa as doenças e o que as cura. Quem está chegando pela primeira vez, não participou dos outros, não conseguiu participar, tem todos os encontros gravados lá no YouTube. Eu sempre passo o link e tem uma playlist só leituras do livro, tá? Então vocês podem seguir até pela ordem de data que o vídeo é colocado lá no YouTube, que é bem a ordem do livro. Então a nossa dinâmica para quem está vindo a primeira vez é, geralmente eu leio porque daí fica gravado, né? Através da minha voz. E a gente vai parando e vai conversando, sabe? Vocês podem levantar a mão, trocar figurinhas, perguntar, compartilhar o que que vocês entendem. Então é bem uma troca mesmo, tá bom? Combinado? Então vamos lá. Soluções para futuras gerações. Então, ele começa assim: o participante do seminário, ele traz uma pergunta para o Bert. Quando o sistema está errado, portanto, quando a ordem não está certa e um segue a outro, como estarão as coisas na próxima geração? O erro é então transmitido? Ou está em equilíbrio quando um seguiu o outro ou ficou doente? O sistema está satisfeito? E o Hellinger responde: não, o sistema não está satisfeito. Quando algo não é solucionado, o infortúnio seguirá atuando de geração em geração. Quando, por exemplo, em uma família, o pai quer seguir seu pai na morte e o faz, então na próxima geração alguém o seguirá na morte. Ou, se ele não seguiu, mas só desejou fazê-lo, então uma criança faz. Uma criança diz: eu faço por você. Entretanto, se isso foi solucionado por alguém, se alguém viu, agora eu quero seguir meu pai na morte, e diz: Pai, me abençoe se eu ficar, então está solucionado, e isso não será deslocado para as próximas gerações. Bom, revisão, né? Lembram que a gente viu até aqui sobre as principais dinâmicas que atuam dentro das doenças, sendo a maior parte delas algo que acontece numa geração, geralmente um olhar para algum morto, né, para alguma tragédia, para alguém que foi embora, que a gente estudou lá no início do capítulo, que vocês podem rever isso no detalhe nos vídeos antigos. E aquele filho, né, que ele tá dando o exemplo do filho, imagina o pai buscando o seu próprio pai na morte. Como que eu busco meu próprio pai na morte? Lembram? Processos de autossabotagem, expiações, doenças, né? A gente tá falando de doenças, doenças, via de regra, tem esse pano de fundo de ter uma parte da alma, né, olhando lá para o mundo dos mortos. E isso passa pelas gerações. Então, se o filho percebe que esse pai, parte da alma desse pai, tá lá, olhando para o mundo dos mortos inconscientemente, né? O olhar tá lá e esse filho tá aqui, o que que ele vai fazer? Ele vai olhar na mesma direção que esse pai olha, né? Que é essa dinâmica que ele falou ali, eu olho no teu lugar. E aí, o que que ele está perguntando? Quando que isso se cura, né? As coisas, quando que as próximas gerações estarão soltas disso, né? O que que normalmente acontece? Vem um terceiro elemento, uma terceira geração, olha o pai buscando o seu próprio pai, e aí ele diz exatamente essa frase que ele deu como exemplo: deixa que eu faço por você. Se você
olha, papai, lá para o mundo dos mortos, mas não tem coragem de seguir o seu próprio pai na morte, eu faço por você. Essas frases, principalmente quando a gente está num trabalho de constelação, por exemplo, e pede para um cliente verbalizar uma frase como essa, qual é a minha intenção? Elucidar aquela dinâmica, que é a dinâmica básica do eu faço por você, eu sigo você na morte, né? É mais visível isso na questão das doenças, como a gente vem falando ao longo desses meses, mas eu posso encontrar essa dinâmica em qualquer lugar, tá? E ele já traz a solução. A solução seria o quê? Esse neto, digamos assim, essa terceira geração, né? Percebendo o movimento do seu pai em seguir na morte o próprio pai dele, o avô, seria olhar para esse pai e dizer: Papai, me abençoa se eu fico, né? Ou eu escolho ficar mesmo que você vá. Na prática, o que que significa, né, gente? Na prática, é bem difícil, pra ser sincero. É você olhar, né, o teu pai, tua mãe, uma pessoa que você ama, às vezes num movimento de não vida que eu falo, né? Às vezes é aquele movimento de, por exemplo, não se cuidar, não ir no médico, não se tratar, não fazer algo por si, sabe? E, e você não conseguir concordar que ele tá nesse movimento. Ou ver que há esse movimento e ainda assim você escolher fazer um movimento para a vida. Por exemplo, papai, mamãe, mesmo que você não se cuide, eu escolho me cuidar. Mesmo que você não se alimente direito, não vá no médico, eu escolho fazer meus check-ups, eu escolho fazer exercício físico, eu escolho meditar, eu escolho tudo que tem a ver com a vida. Isso corta, interrompe esse motor sistêmico de repetição de compensação do eu faço por você, que é esse emaranhado que a gente fala, né, das dinâmicas que vão se arrastando entre as gerações. Então, basicamente, é isso que ele está falando aqui. Uma coisa importante, assim, que eu tenho observado, né, tanto no meu processo pessoal e também ao longo desses anos que eu venho atendendo, a gente também precisa honrar os pequenos ganhos, sabe? As pequenas conquistas que a gente tem. Por quê? Porque eu já reparei que existe uma tendência na maioria de nós que estudamos autoconhecimento, né, desenvolvimento espiritual, essas coisas, uma cobrança além da média, sabe? Poxa, se a gente tá nesse caminho, provavelmente é porque tem uma biografia, um histórico que já é difícil, já é doloroso. Eu preciso ainda entrar nesse lugar de me cobrar ainda mais? Nossa, eu já deveria saber, eu já deveria estar curado, eu já deveria sentir gratidão, eu já deveria. Gente, pelo amor, não faz sentido. Eu preciso encontrar nesse caminho onde eu estou me curando uma forma de conseguir também ter compaixão pelo meu processo. Não estou dizendo passar pano, passar a mão na cabeça no sentido ruim da coisa. Não, é de, sabe, de autocompaixão mesmo. Porque aí você tá, eu já entendi isso, já fiz várias constelações, mas ainda tem? É, ainda tem. E aí? Como é que eu posso viver hoje com isso? Né? Que aí a gente também sai dos deverias e eu consigo, sabe, aos pouquinhos, ganhando esse espaço dentro de mim, escolhendo, né, a vida. Faz sentido? Seguimos? Então vamos lá. Deixa eu fechar aqui o chat. Depois, o próximo subtítulo é Respeito ao invés de expiação. E aí o Hellinger começa comentando assim: os mortos não querem expiação, mas sim respeito. Isso é importante, o que cura é o respeito. A reverência é uma expressão desse respeito. E o pedido de bênção é uma expressão desse respeito. Então, o que que ele está dizendo aqui? Que a expiação, que é justamente isso, eu faço, a gente usa muito esse termo, né, na questão das doenças. A expiação é isso, eu faço por você, eu vou no teu lugar, eu também sou doente, eu também não tenho tanta vida, são as dinâmicas de emaranhado. Então, o que ele fala é, os mortos, quem já foi, não quer isso.
Eles querem o quê? Respeito. E uma das formas que o Bert está trazendo de respeito que cura é um pedido de bênção. Que é isso que a gente falou, né? Me abençoa se eu fico, me abençoa se eu faço diferente, me abençoa se eu vivo. Ele traz a reverência, né? Antigamente, eu não sei se vocês já vivenciaram ou ainda vivenciam isso nos grupos ou onde vocês aprenderam constelação. Nós tínhamos muito um movimento de fazer reverência, né? Nossa, era uma ritualística, assim, da constelação. Quando eu aprendi a constelação clássica, era muito, né, de fazer essa reverência, tinha esse movimento. Hoje não se usa mais tanto porque, assim, o movimento, como ele mesmo diz, é uma expressão de respeito, claro, mas é aqui dentro que precisa acontecer. Então, às vezes eu posso até fazer uma reverência, mas se dentro de mim isso não tiver um efeito, sabe? Continuamos então? Então, o participante traz o seguinte comentário a respeito disso. O que vivenciei aqui traz-me muito à memória a vingança de morte a vedeta. E aí ele coloca aqui embaixo o que que significa vedeta, né? É uma forma de vingança onde membros da família de uma vítima foi assassinada buscam assassinar membros da família do assassino. Em verdade, a vendetta voluntária executada por si mesmo. Sua solução é um se opor com amor a esse ter que se vingar. Aí o Bert responde: a dinâmica da vendetta expressa exatamente o arcaico que vemos em famílias. Para cada perda de um lado, o outro tem que sofrer a mesma perda, e isso segue interminavelmente, sem que se encontre uma solução. Na profundeza, isso age também em nós. Isso pode ser visto nas constelações familiares. A solução que eu mostro sobrepuja o padrão arcaico. Ela é, na verdade, uma solução espiritual, em um nível muitíssimo mais alto. Ela necessita discernimento e coragem. Ela não se dá a partir de uma necessidade instintiva de compensação. É necessário esforço para dirigir-se a esse plano e suportá-lo. Então, basicamente, o que que ele está dizendo aqui, né? Que qual que seria o normal? Ele deu esse exemplo, né? Alguém assassina alguém da minha família, eu vou lá e me vingo e assassino alguém da outra família. E aí fica isso, você matou. E aí, sabe? É o dar e tomar no negativo, né? Para quem já estudou as ordens do amor. Só que o dar e tomar no negativo também vincula. Não libera. Só que você vincula no ódio agora e não no amor que cresce, né? E ele só está reforçando que a solução, de novo, ela é espiritual. É dizer, deu, não vamos mais entrar na vingança, né? A solução é ir além do padrão arcaico, né? E basicamente, como ele mesmo diz, é um esforço suportá-lo. Que é aquilo que eu comentei com a Marta, né? É difícil você ver as pessoas que você ama para esse movimento, né, de não vida e às vezes você, né, tá com uma dor, tá com desconforto. Qual que seria o padrão? Ah, eu vou ficar aqui, vou me isolar. Ai, sei lá, não quero. Não é isso? E se eu fizer diferente? Se eu fizer um movimento de vida? Um movimento que me leva para frente, um movimento que vai para a vida. É isso que ele está falando. Eu preciso sustentar, porque é um padrão novo. Quebrar esse elástico sistêmico que te puxa, né, para esse lugar é desafiador, né? Por isso que eles falam, e a gente já estudou isso lá atrás, né, por exemplo, das doenças autoimunes, né, que é um tipo também de autoflagelo, de você entrar nessa dinâmica do vendetta, né? Alguém causou dano a alguém e eu causo dano a mim mesmo, né? Como expiação. Então, como que eu posso parar de causar danos? Ah, gente, vamos falar uma coisa bem simples, né? Como que eu posso me tratar melhor, né? Como que eu posso ser mais legal comigo, ser mais amorosa comigo? Gente, isso por si só já é praticamente sair desses processos expiatórios.
Parece uma coisa simples, né? Mas não é. Se a gente for pensar que todas as nossas células, né, é o baúzinho da minha família tá aqui, armazenado no, né, no nosso corpo, a forma como eu trato o meu corpo, como eu me trato, já vai mudar um pouquinho o padrão. Então, o próximo subtítulo é Morrer no lugar do outro. E aí ele continua. Dos laços de destino existentes no seio de um clã, resulta a ideia de que um possa morrer pelo outro. Mais frequentemente, crianças querem morrer pelos seus pais. Isso existe também entre casais, onde um morre no lugar do outro. Isso é totalmente inconsciente. Isso tudo fica no escuro. Aí atuam leis arcaicas singulares, um amor obscuro e um vínculo que vai muito além do que nós podemos efetuar conscientemente. Ele vai também muito além dos esforços morais e além da vontade ética. Como essa parece fraca comparada com outras forças? Então, na verdade, ele está fazendo um resumo de tudo que a gente viu até agora, né? Que é isso, eu sigo você na morte, né? Do querer morrer pelo outro. A dinâmica basicamente é os filhos pelos pais ou por aqueles que vieram antes, mas por comunidade do destino na relação de casal isso também pode acontecer. Já estudamos sobre isso em capítulos anteriores, então eu não vou repetir, tá? Entretanto, ele continua, né? Entretanto, pode-se trabalhar com essas forças trazendo-as à luz. Aqui foi esse o caso. Elas vieram à luz e agora não atuam mais obscuramente, mas sim podem ser elevadas ao consciente. Agora é possível uma nova ação. E isso é, na verdade, uma consumação espiritual. Que é basicamente aquilo que eu falei que a gente faz na constelação familiar, né? A gente põe a lanterninha nas dinâmicas para começar, então, tomar uma atitude diferente. O que ela fez aqui no final é algo que renuncia a esse arcaico. É, ao mesmo tempo, um caminho para a solidão, para uma certa solidão. Curiosamente, também para uma culpa, pois isso também é vivenciado assim. É também uma conquista se alguém pode fazê-lo. É também um trabalho espiritual, um elevadíssimo trabalho humano. Muitos recuam frente a esse esforço e submergem novamente no padrão arcaico. Por isso, tampouco se pode manipulá-lo ou alcançá-lo com quaisquer métodos. Quando isso acontece, é vivenciado como graça. O terapeuta o vivencia assim e os participantes também. Patinhos. Então, olha que profundo isso que ele está falando aqui, né, gente? Ele está falando que o que ela fez no final, que é aquele exemplo, né? Pai, me abençoe se eu ficar, é um caminho para a solidão. A gente falou sobre isso no curso esse fim de semana, né? A Muriel que está aqui, que é aluna do curso. O que que é? Eu começo a sair dos padrões, é como se eu estivesse subindo uma montanha sozinha. Porque no topo da montanha não vai caber todo mundo, a porção de terra é pequena. Então eu tenho uma sensação, por isso que ele falou ali, né? Que é vivenciado assim, né? Uma certa solidão. Eu entendo, eu sinto como uma solidão porque eu acabo me distanciando dos padrões negativos de não vida. Quando eu escolho a vida, mesmo que outros que vieram antes ou que eu amo escolhem movimentos de morte, né? Por isso que ele fala assim, que curiosamente também é vivido como uma culpa. Essa culpa que ele está falando é a culpa e inocência da boa e má consciência. A gente estuda sobre isso nos treinamentos de constelação. Provavelmente quem já estudou deve ter visto sobre isso. Eu tenho um vídeo lá explicando sobre isso. Nos livros ele também explica sobre isso, o que que é a culpa e inocência, mas não é aquela culpa sentimento, sabe? Que ele fala aqui. Sempre que ele coloca culpa, ele tá falando de um desconforto, como se é esse desconforto de, poxa, como é que eu posso viver se a minha mãe e meu pai não? Sabe? É esse desconforto, que às vezes pode ser sentido como culpa, mas não necessariamente. Então,
Olha que curioso, a solução nos leva para uma sensação de solidão, para uma sensação de culpa. E aí se diz, poxa, mas não era pra eu estar melhorando? É o sensor de que de fato as coisas estão sendo transformadas, tá? E depois ele fala, por isso é uma conquista, né? E mais do que isso, é um trabalho elevadíssimo, né? Um elevado trabalho espiritual, porque é um esforço. E ele fala, ó, muitos recuam frente a esse esforço. Por isso que às vezes a gente até tá caminhando, caminhando, ai, tá melhorando, ai, tô um tempo saudável, e de repente, do nada, rola alguma coisa. Eu tenho isso na minha família e em mim, sabe, gente? Já compartilhei aqui outras vezes. A questão das doenças é o meu calcanhar de Aquiles sistêmico, né? Cada um tem o seu, né? Relacionamento, dinheiro, trabalho, gente. A saúde para mim é o meu calcanhar de Aquiles, assim, sabe? Então eu sei assim, no dia a dia o que que é ter que escolher a vida o tempo todo. Então, assim, de vez em quando tem esse lugar, né, que te puxa, sabe, para trás. Por isso não consigo manipulá-lo. Ó. Ele fala, tão pouco se pode manipulá-lo através de métodos, né? É algo que se você vivencia como uma graça, né? Por isso que eu digo que é muito mais uma postura interna, né? A constelação que eu faço, as coisas que eu entendo, que eu aprendo, são caminhos que podem me ajudar a encontrar essa graça, né? Mas é só quando você consegue atingir é que você sabe. É tão difícil de escrever, né? É só que é igual aqueles casos de pessoas que têm aquelas curas miraculosas, né? Às vezes eles tentam dar testemunho, explicar, eles não conseguem, porque é um estado de graça, né? É mais ou menos isso que você sente quando solta um enredo. E aí, para terminar, né, esse capítulo, ele termina assim: o ponto final. E o participante traz uma pergunta para o Bert. Você disse que coloca a criança na esfera de influência do genitor menos comprometido. Quando a família de ambos os genitores é muito comprometida, o que se faz? Aí o Bert responde: então a gente se vira, se afasta de ambos os genitores e se apoia totalmente sobre a própria força. Então a solução é o ponto final, no sentido de agora pode estar tudo terminado. O contínuo remexer no passado tem um efeito enfraquecedor. Olha isso, gente. Muitas guerras, a nível pessoal e de povos, originam-se porque algo passado não pode ser passado. A renúncia ao processamento do passado causa uma purificação na alma. Portanto, às vezes, deve-se colocar um ponto final também na psicoterapia, que eu acabei de falar, né? O efeito é benéfico quando o passado pode ser passado. Então, se junta força para ir adiante. Gente, isso aqui é ouro que ele está trazendo, tá? É ouro mesmo. Eu não sei aqui quem trabalha com constelação ou quem está fazendo treinamento, mas a pergunta que o participante está trazendo é uma intervenção. Eu não sei se hoje se faz muito isso, para ser sincero, com as novas constelações, mas nas constelações clássicas tem muito isso. Que ele está perguntando, né? Que a gente coloca a criança sob a esfera do genitor menos comprometido. Eu não sei se vocês já viram, isso é bem, bem comum. Por exemplo, antigamente tinha uma coisa assim: se colocava, por exemplo, o cliente estava constelando, considerado a criança, né, para o sistema, mesmo sendo adulto, aí se identificava que no sistema da mãe havia muito emaranhado, muito enredo, a criança estava lá, né, o cliente estava lá todo enredado, e aí o sistema do pai estava um pouco mais liberado. É isso que ele quer dizer com comprometido, tá? Então, o que que o Bert fazia? Ele pegava esse cliente, tirava da esfera da mãe e colocava na esfera do pai, tá? É isso que ele está falando. Mas a pergunta do participante é: o que acontece se ambos os genitores têm muito enredo? E aí essa pessoa não vai conseguir ficar segura em nenhum dessas esferas, né? Já viram isso? Isso que eu tô falando é novidade?
Era um movimento. Se alguém já viu alguém que tá com a câmera fechada, coloca aqui no chat pra mim. Isso era um movimento bem comum das constelações clássicas, tá? Quando um dos sistemas, seja paterno ou materno, tinha muito enredo e não tinha assim muita solução, o Bert simplesmente trazia a pessoa para o outro genitor, assim, literalmente, sabe? O representante era retirado, era bem na época de bastante intervenção, assim, né? E colocava próximo do outro genitor. E claro, tem sistemas que vai ter muitas coisas dos dois lados, né? Então, o que que ele está falando aqui? Quando tem muito enredo, tanto na família do pai quanto na família da mãe, o que que a gente faz? Eu me afasto de ambos os genitores e eu fico na minha força, no meu destino, na minha vida. E isso é a solução, ponto final. Que ele até traz assim: agora tudo pode estar terminado. E o contínuo remexer no passado tem um efeito enfraquecedor, que é aquilo que eu já tinha falado, né? Às vezes a gente fica remexendo, 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 remexendo. Aí vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo, vou para essa terapia, vou para aquilo. Gente, calma. Vamos olhar para o futuro um pouco. Eu até brinquei esses dias com uma cliente. Eu falei assim: olha, pega o dia. Tem 24 horas. O mesmo tempo que você gasta pensando nas crenças limitantes, nas terapias que você faz, na investigação, você vai usar para criar esse novo futuro. Como seria você já curada, já solta, já liberada, já feliz? Porque quando a gente vai investigar, a gente está gastando muito tempo no passado, né? É quase um desespero da alma, sabe? Em cura. E o que ele tá falando aqui, ó, quando tem muita coisa, deu, chega, né? Tanto que ele fala ali, o passado tem que ficar no passado. E aí é que você junta forças sobre si mesmo para ir adiante, né? Que é como ele termina. Maravilhoso, maravilhoso. Adorei esse termo, eu não me lembrava disso.